Tipo, se não tem entendimento, não tem evolução também. Exatamente. Se você entende a estrutura, se você entende o processo de elaboração, você consegue encarar qualquer tema que cair no dia da prova tranquilo, sem ficar quebrando a Exatamente. cabeça, né? É isso. Exatamente. A gente tem que prezar pelo entendimento e não pelo decoreba. Fala, galera acima da média, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Léo. E eu sou a professora Babi. Nós somos professores de curso Redação Acima da Média e estamos aqui para te dar dicas práticas e responder dúvidas sobre a redação Enem, para você conseguir desenvolver uma redação digna de tirar nota 1000 na redação Enem deste ano, beleza? Se você ainda não conhece o nosso canal, a gente pede que vocês se inscrevam para não perder mais nada do que a gente postar aqui e ter sempre acesso a conteúdos novos todos os dias, tá? Porque até o dia da prova nós vamos postar muitas coisas para vocês ainda. E antes da gente começar esse podcast, eu quero pedir também para vocês seguirem, você seguir a gente lá no nosso Instagram, que é Professores Léo e Babi. E também segue a gente na nossa página do Facebook, que é Professores Léo e Babi. É isso, gente. Se você quiser receber semanalmente conteúdos exclusivos sobre a redação Enem, que vai te ajudar a elaborar uma redação top, eu aconselho que você se inscreva no nosso. Você se inscreva, não, né? Que você participe do nosso grupo lá no Telegram. A gente tem um grupo exclusivo onde a gente posta conteúdo novo toda semana e conteúdo também exclusivo, sabe? Que a gente não posta em outras redes, só naquele grupo. Então, para você participar desse grupo, basta clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, para quem está vendo no YouTube, né? E participar lá do nosso grupo no Telegram. Beleza? Então, eu acho que é isso, né, Babi? Isso. Exatamente. Não perde tempo, que a gente está sempre postando coisas novas lá no grupo. E a gente também ajuda bastante quem está lá. A gente abre para conversa, para debate, né, Léo? Isso. A gente abre para tirar dúvidas, né? Sim. Então é isso, gente. A gente vai começar esse podcast versão em casa, né? Por causa da quarentena. Sim, gente. Para quem for ver, para quem for ouvir ou ver no futuro, né? A gente está de quarentena. Hoje é Dia das Mães. A gente está longe da nossa. A gente não, né? Eu estou perto da minha mãe, mas o Léo está longe da mãe dele. Muita gente não viu a mãe esse Dia das Mães, mas é importante pela saúde pública, né, Léo? A gente tem que pensar bastante sobre isso. E estudar também, para quem vai prestar o Enem, é importante estudar sobre a questão da saúde pública no Brasil e estudar sobre essa questão da importância do isolamento social, né? Exato, exatamente, com certeza, Babi. Falou tudo. Então vamos lá. Eu separei 7 perguntas das que mandaram para a gente. Essa semana mandaram muitas perguntas para a gente, tá, Babi? Que bom, né? Que bom. Que bom que estão Então, aproveitando esse espaço, né? Quem não sabe, para quem não sabe, as perguntas que a gente responde no podcast são perguntas de pessoas que nos acompanham. Então, todo mundo que pergunta para a gente alguma coisa em alguma página nossa, ou no Instagram, ou no Facebook, a gente traz para esse canal aqui para responder e a resposta ser mais clara, mais objetiva, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, hoje eu separei 7 perguntas para a gente e bora começar? Bora. Vamos lá. A primeira pergunta que mandaram aqui: como estudar para ficar melhor em redação e também como conseguir fazer a redação em pouco tempo? Não existe mágica, né, Léo? Eu brinco que é igual dirigir. Quando eu fui tirar minha carta, eu não sabia dirigir. Eu tive que estudar sobre para aprender e praticar. Tanto é que a gente aprende na autoescola a tirar a carta, a gente não aprende a dirigir, a gente aprende com a prática. Então, não adianta você querer de uma hora para outra aprender a redação, você tem que praticar. Então, para ficar melhor em redação, você tem que praticar semanalmente
a escrita da dissertação, e para conseguir fazer a redação em pouco tempo é a mesma coisa, a prática. Aquele negócio da prática leva à perfeição, né? Então, você precisa praticar toda semana, 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, ou sempre que você puder, para você internalizar isso e aumentar a sua habilidade naquilo. É igual o crochê. Uma vez eu tentei fazer crochê, na primeira semana desisti, tentei de novo. Aí, na segunda vez que eu tentei, eu estava um pouco melhor. E aí eu fiquei dias e dias fazendo, no final eu fiz um tapete. O tapete estava torto? Tava, mas eu consegui fazer o tapete. É a mesma coisa da redação. No começo vai ser difícil, a gente não nasce sabendo. Mas com o tempo e com prática, você vai conseguir fazer uma redação com começo, meio e fim e em menos tempo. É isso, é prática. Sim, com e certeza. Hoje eu dirijo bem. Eu acho assim que os pontos centrais de estudo é pegar a estrutura da redação, né? Estudar a estrutura da redação. Sim. E pegar as competências de correção também, ficar estudando as competências de correção e a estrutura da redação, fazer o texto usando esses parâmetros. Isso. A macro e a micro, né? Exatamente. E aí entra o ponto que a Babi falou, né? De prática em cima desses pontos. Tudo bem? Então? Tranquilo. Sim. Vamos para a segunda pergunta, Babi. Vamos. Quantas redações fazer por semana? Um pouco do que eu falei na outra, né? Eu acho que uma redação por semana, ok. Você consegue fazer uma redação por semana. Porque se você ficar também só preso nisso, vai ficando maçante, vai ficando chato, você vai odiar fazer redação. Então, faça uma por semana com calma e com atenção, para dar tempo de rever o texto, etc. Se você for mandar para algum corretor, você conseguir pegar essa reescrita para fazer. Então, faça uma por semana. Mas se você quiser, não tem limite. Mas eu prefiro que seja 1, 2 por semana no máximo. Você também, Léo? De 1 a 2 por semana, porque também se fizer muito acaba ficando maçante, a pessoa fica estressada, Sim. Né? Chega um momento que não evolui. E também eu falei da reescrita, a gente tem que pensar também que reescrita de texto não fica. Se você trabalha com corretores, se você manda seu texto para alguém corrigir, não fica refazendo o mesmo tema várias vezes, porque isso pedagogicamente é ruim. Então, pegou para reescrita, faz uma vez só e revê os erros que você teve nesse tema e faz em outro. Não fica sempre refazendo o mesmo texto, tá? Então, tenta refazer uma vez só e muda de tema para você treinar outros temas também e atente-se aos erros de estrutura, de gramática que o corretor te deu. Não refaça muitas vezes o mesmo tema, nem o mesmo texto. Sim, perfeito. Melhor dica. A pergunta 3, Babi, que mandaram aqui para a gente. O que é mais importante? Se aprofundar nas 5 competências da redação ou ler notícias, livros, etc., para ter mais chances de mandar bem na redação Enem, visto que a redação traz temas variados? Os dois são importantes. Você não pode desprezar um em virtude do outro. Você tem que colocar os dois no mesmo patamar. Sem as competências, sem saber o que cada competência avalia, seu texto vai ficar ruim. Do mesmo jeito que sem estudar os temas sem estudar os temas e as notícias do ano, das atualidades, seu texto também vai ficar ruim. Então, os dois. Você precisa prezar pelas duas coisas. Pelo amor de Deus. Estão andando lado a lado, Lina. Estão andando lado a lado, exatamente. A quarta pergunta que mandaram para a gente. Como elaborar uma boa conclusão? Calma aí. Como elaborar uma boa conclusão? Venho trabalhando muito nesse detalhe, porém sempre me bate um branco quando chego nela. Veja bem, a gente falou de conclusão acho que no último podcast, né? Se vocês quiserem dar uma olhada lá, a gente falou bastante sobre como fazer uma boa conclusão para o Enem, mas a pergunta era, sempre bate um branco? Veja bem, você precisa entender a estrutura da conclusão, a macro e a microestrutura da conclusão, perdão. Por quê? Porque quando você entende e não só decora, não vai te bater um branco.
Eu falei isso também no podcast passado. Você não tem que decorar coisas, você tem que entender. Por isso que eu sempre falo, quando eu mando dica lá no Telegram, eu falo, gente, vocês entenderam? Tá tudo bem? Porque não é decorar. Decorar, a gente decora qualquer coisa e no final é igual a letra de música, que você decora e depois quando você só entende quando você para prestar atenção. Então, não decore, entenda, aprenda isso. Sobre a macroestrutura da conclusão, a estrutura da conclusão, perdão, do Enem, é você resolver o problema, o que você apresentou, retomar algum repertório e reafirmar a sua tese, mostrar que você está certo. Se você tem esses 3 itens presentes na sua conclusão, já está show. Mas você precisa entender o porquê que eles têm que estar, porquê que eles têm que estar lá. Para entender o que é a conclusão do seu texto, né? Sim. Né? É bem... É isso mesmo. Tipo, se não tem entendimento, não tem evolução também. Exatamente. Se você entende a estrutura, se você entende o processo de elaboração, você consegue encarar qualquer tema que cair no dia da prova tranquilo, sem ficar quebrando a cabeça, né? É isso. Exatamente. A gente tem que prezar pelo entendimento e não pelo decoreba. Fica lá no decoreba e chega no dia da prova, cai um tema que surpreendeu todo mundo, você não fazia ideia que ia cair aquele tema e aí quebra a cara. Ou então bate um branco. Putz, eu decorei como que fazia a conclusão e agora eu não lembro mais. E agora? Tem que entender. É isso. É exatamente isso. Se você entender, esse negócio de bater um branco some. Esse negócio de cair um tema que você não estudou, esse medo de cair um tema que você não estudou também some. Então é isso, é como a Babi falou. Entendam todo o processo. Aprendam, né? Não decorem. Aprendam, isso. Então vamos lá, Babi. A 5ª pergunta. Uma dúvida específica na redação para mim é: como melhorar a competência 1 na parte de acentuação e vírgula? Tem muita gente que fala que nunca consegue chegar na nota 1000 porque perde 40 pontos na competência 1. Tem até um colega, um mocinho do Instagram que veio falar isso para mim, que sempre já perdeu muito 40 pontos na competência 1. O que acontece? A gente, quando a gente vai revisar o texto, tem muita coisa que passa e a gente não vê, que passa cego. Você pode até saber a regra da gramática da acentuação, a regra gramática da vírgula, mas na hora você não vê. Então, tenha paciência com você mesmo, tá? E tenta sempre reler e rever onde você está errando essa vírgula. Você não entendeu a regra da vírgula no aposto? Você não entendeu a regra da vírgula nas marcas temporais? Então, tenta estudar mais a fundo sobre isso. Você pode achar que é balela isso, mas é estudar e entender. Não tem muito que a gente pode fazer. A competência 1 ela é muito chatinha porque ela tira pontos por erros de vírgula. Às vezes você erra só vírgula, você acha que é um erro só, mas aí são vírgulas diferentes e aí tira mais pontos. Então, acentuação e vírgula você tem que estudar firme, pegar firme vídeos no YouTube, pegar cursos e estudar a gramática. Tem que estudar. Sim, com certeza. Que é uma você coisa acha, que não tem como fugir. Eu concordo totalmente. Não tem como fugir. Tem que sentar e estudar a gramática. Ficar estudando mesmo até entender. Uma dica tenta encontrar métodos que ensinem isso para você de uma forma que tenha o mesmo ritmo da sua cabeça, para você entender de forma mais simples. Né? Tem muita gente que complica, sim. Tem muita gente que complica, principalmente crase, né? Exato. Aí você consegue entender melhor isso tudo. Isso entra na sua cabeça de uma forma que você consiga se expressar no texto, né? E não mais ter problemas com isso. Sim. Eu mesma, eu não consegui entender a crase de jeito nenhum. Uma mentora minha, uma mulher que eu agradeço muito, me ensinou numa sentada, assim. Ela olhou pra mim e falou: Bárbara, a crase é isso, isso, isso. E eu fiquei tipo...
E foi, assim, entrou em mim, eu nunca mais desaprendi. Deu a luz, né? Deu a luz, eu só precisava daquilo. É Inclusive, aquilo que eu Marcela, falei. te amo. Mas é aquilo que eu falei mesmo. Você encontrou alguém que conseguiu te fazer entender de uma forma que tinha o ritmo da sua cabeça, né? Sim, Mas se a gente procurar, a gente encontra essas pessoas. sim. Então vamos lá. A Vamos. sexta pergunta, Babi. Na parte da conclusão, eu tenho como criar o esboço de um projeto de lei? Gostaria de saber como fazer isso, porque, sinceramente, leis não me parecem algo que, ao menos, caiba em 5 ou 7 linhas. Quem te falou isso mentiu descaradamente. Você jamais pode querer inventar uma lei no Enem. Não, 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 não. Por quê? Porque na competência. Por quê? Falei até paulista agora. Porque na competência 5, se você cria uma coisa que já existe, você zera a proposta de intervenção. Você não pode criar uma coisa que existe. E se tem uma coisa que existe nesse Brasil, é lei. Existe lei pra caramba. Existe muita lei. O que acontece é que essas leis não são cumpridas. Tem existir, existe. Ser cumprida já não acontece, né? Então, não cria lei jamais. A chance dessa lei já existir e você zerar C5 é muito alta. Então, esquece esse negócio de lei e outra. Você vai usar 5, 7 linhas para escrever a lei e o resto dos itens da macroestrutura da conclusão. Não, 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 não. Não faça isso. Não cria lei. Dá uma olhada no podcast passado que a gente falou um pouco mais sobre as partes da conclusão, mas não cria lei, tá? Pelo amor de Deus, não pode. Esquece isso. Esquece. Não É pode. isso. Vê Não o que a pode. gente falou também na outra pergunta que teve aqui, que eu esqueci qual foi. Foi a primeira, foi a quarta que é a pergunta, né? Foi sobre conclusão também, né? Ah, sim, foi a quarta. Isso. Pergunta. Não cria lei. Não cria Sim. lei. Se você retomar a quarta pergunta desse podcast e o episódio passado, o episódio número 6 desse podcast, também a gente fala bastante dessa questão da conclusão, né? E como você fazer uma conclusão e elaborar um bom projeto de intervenção. Não, em Sim. nenhum ponto tem a questão de criação de leis. Não pode. É isso. Então vamos lá, Babi. A sétima e última pergunta. Não sei como começar um texto dissertativo argumentativo, muito menos terminar. Como aprenda a fazer isso rápido? Veja bem, é a mesma coisa da primeira pergunta desse podcast também, né? A gente precisa sentar e estudar e praticar para aprender, certo? A questão do rápido, eu acho que agora a gente está chegando cada vez mais próximo do Enem, né? A gente está com pressa. Tem a questão de que o Ministério da Educação decidiu não adiar o Enem, né? Eu, particularmente, acho muito errado isso. Eu acho que deveria adiar sim. Eu imagino que o Léo também ache isso. Mas, infelizmente, está chegando. A gente sabe que tem muita gente que agora não tem acesso. Mas, enfim, é uma situação muito triste no nosso país agora. Mas o que eu indico, e agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, procure um curso acessível e com uma boa didática para te ensinar a fazer a redação do Enem. Porque eu imagino que o seu texto dissertativo argumentativo que você perguntou é do Enem. Então, procure um curso focado no Enem, que te ajude, que te auxilie a fazer uma redação em um tempo mais curto, né? Porque se a gente for pegar cursinhos tradicionais, é 1 ano de aula só de redação. Mas aí engloba vários vestibulares, né? Como a gente está falando só de um, né? O curso Redação Acima da Média, ele tem uma duração aí de 17 aulas e ele te ensina do início ao fim tudo sobre a redação Enem. Tudo, desde as competências, a macroestrutura, a microestrutura, a gramática, a coesão, tudo. Ele te ensina tudo sobre a redação Enem e é para você tirar nota 1000 no Enem, a nota máxima, redação acima da média, né? Então, eu indico muito, meus alunos indicam muito, os alunos do Léo indicam muito, o Léo indica muito também.
Então, eu acho que, nesse momento, um curso acessível e um curso de curta duração é o ponto-chave. Com certeza. E é importante, quem tem interesse, já ficar ligado, né? Seguir a gente lá no Instagram e também entrar no nosso grupo do Telegram, porque nessas duas redes que em breve a gente vai anunciar quando abrir a nova turma. Sim. As turmas estão fechadas agora. Mas em breve a gente vai abrir nova turma, então se você tem interesse, já entra lá no nosso grupo do Telegram e fique ligado em tudo que a gente postar, Sim. porque em breve a gente anuncia a nova turma. Sim, é isso. É isso. É isso. Tem E mais alguma pergunta? Não, eram essas. Só complementando aqui, né? Porque esse é um dos cursos mais completos. Inclusive, Sim. uma própria aluna dessa turma que tá em andamento agora falou esses dias, né? Ela me mandou mensagem no privado, Babi, falando que, nossa, nunca vi um curso tão completo assim de redação, e olha que ela Ai, que ainda linda! não saiu do segundo módulo, né? Sim, E já que está bom. toda feliz. Feedback é sempre bom, né? Então. Mas é isso, gente. Já fiquem ligados aí que em breve a gente abre a nova turma, então quem tem interesse já fica de olho, porque também as vagas são limitadas. Sim. Até porque tem a nossa atenção, né, para as pessoas que É, estão no curso. A gente não pode colocar um monte de gente, porque a gente precisa dar atenção para essas pessoas. A gente está sempre ali tá, para responder dúvida. Então, o Léo falou que a aluna mandou mensagem no privado dele. Então, acontece e a gente está sempre aqui. exato. Porque se a gente colocar, sei lá, coloca 1.000 alunos lá nas vagas, né? E a gente não dá conta de atender todo mundo, não adianta nada. A gente coloca Sim, poucas vagas, né, de um jeito que a gente dê conta de tirar dúvidas, de atender todo mundo com qualidade. sim. Então é isso. Mais alguma coisa, Babi? Acho que é isso. É. Então, acho que por hoje é isso, gente. Na semana que vem tem mais, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários, aqui embaixo para quem está assistindo no YouTube, ou pode mandar no direct nosso lá no Instagram, né? E a Isso. gente vai trazer essas dúvidas e responder nos próximos episódios, tá bom? A gente vai responder com todo o carinho do mundo, tentando ajudar vocês o máximo possível. Beleza? Sim. É isso, Então, galera. é isso. Até semana que vem. Um grande abraço a todos e tchau. Tchau, fiquem em casa. Em casa e lavem as mãos. E lavem as mãos. Tchau. Tchau.